tenha diabetes ou hipertensão, esses pacientes já passam a ter indicação médica de cirurgia, tá certo? Isso é uma situação muito clara. Nós temos uma outra situação que está se desenvolvendo, que são aqueles pacientes que têm obesidade grau 1, IMC de 30 acima e que têm diabetes tipo 2. A gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, que não tem cura, tem tratamento, e que o tratamento cirúrgico dos diabéticos tipo 2 com obesidade, as cirurgias bariátricas clássicas mostram uma melhora ou remissão do diabetes em mais de 90% desses pacientes. Então, é um campo ainda em estudo. Quer dizer, hoje a gente conhece muitos hormônios intestinais que têm uma ação direta sobre a produção da insulina. Antigamente a gente pensava que o único efeito na melhora do diabetes, da cirurgia da obesidade, seria o emagrecimento. Mas tem algumas técnicas cirúrgicas, por exemplo, o desvio intestinal, do bypass gástrico, em que a gente opera o paciente diabético e em 15 dias depois de operado, ele já melhorou o controle glicêmico sem medicação e às vezes até com remissão de 2 a 3 meses. Então começou a se desenvolver estudos, se descobriu o GLP-1, descobriu-se grelinas e uma série de outros hormônios, e essa é uma área em desenvolvimento também. E esses remédios emagrecedores que ele falava, a terceira pergunta? É uma coisa interessante. Assim, a medicina evolui muito, a indústria farmacêutica investe verdadeiras fortunas e totalmente justificável em busca de uma medicação mais efetiva no auxílio dos pacientes de controle de peso. E até o momento a gente não tem uma que seja de eficácia que possa tentar ser comparado, por Pode exemplo, ser prejudicial ou não? É aí que está a questão. Olha, isso daí é um tema muito polêmico. Existe uma grande discussão no momento, por exemplo... Porque se é prejudicial, deveria ser evitado e proibido. Exato. E proibido até. Então, em relação à sibutramina, que é o carro-chefe hoje do tratamento medicamentoso da obesidade do Brasil, aliado aos derivados de anfetamina, que são mais polêmicos, né? A sibutramina foi retirado do mercado americano, proibido pelo FDA, devido a estar relacionado, segundo eles, a alterações cardiovasculares, inclusive alguns casos de morte súbita e tal, e também isso acompanhou na Europa. E existe uma tendência do Ministério da Saúde brasileiro seguir isso daí. Isso foi verificado, foi atestado realmente como consequência Isso nos Estados Unidos. Perfeito, a pergunta é ótima. E por quê? Então nós deveríamos, evidentemente, ou não? Porque nós queremos, antes de mais nada, a saúde das pessoas. O que eu acho, padre, é o seguinte: diante de um tema polêmico, nós temos que ter evidências, não é? Também não dá para tirar o alicerce fundamental do tratamento clínico da obesidade da mão dos endocrinologistas que sabem como tratar isso, porque teve uma experiência americana assim. Eu acho que, a minha opinião como médico, embora não seja a minha especialidade em endocrinologia, eu acho que talvez essas medicações precisem ser prescritas por especialistas, como os endocrinologistas, em pacientes que tenham real necessidade e que tenham uma avaliação cardiológica adequada, perfeita. E o acompanhamento dessas pessoas. Não pode ocorrer a banalização, porque é remédio, toma por boca, não tem problema nenhum, o risco é só cirurgia ou é só procedimento endoscópico. Não, todo tratamento médico envolve algum risco. A minha opinião é que deveria talvez exercer um controle maior na prescrição, e quem pode prescrever quais as especialidades médicas que podem ter a responsabilidade de orientar e prescrever esses pacientes. E nós agora vamos ter uma reportagem. Mas sobre o que é essa reportagem? É aquela expectativa. Nós estávamos anunciando alguém que emagreceu 60 quilos. Agora, eis a reportagem. Vamos ver lá. Claudinei, como era a vida de gordinho? Assim, é um pouco complicado, né? Eu sempre fui gordinho desde criança, desde pequeno, né? E assim, meio que eu não tinha um parâmetro, né? De como que era, assim, como seria ser magro, né? Então eu sempre fui gordinho, mas lidei muito bem com isso, né? Lógico, de criança a gente tem aquelas gozações, aquelas brincadeiras, mas eu sempre tirei isso de letra,
Nunca fui aquela, vamos dizer assim, aquela pessoa depressiva por ser gordo, né? Sempre assumi minha gordura, nunca tive vergonha de ser gordo e foi tranquilo, assim, sabe? Mas chega uma hora que isso começa a te incomodar, você começa a ficar cansado, determinados lugares depois isso quando você vai ficando mais adolescente e tal, em determinados lugares você não quer ir, você acaba ficando assim um pouco, não retraído, mas desestimulado. Em certos lugares você não quer ir, até por causa do excesso de peso, você fica cansado e tal. Então isso é uma questão que acaba atrapalhando um pouco, né? E a questão da saúde também. Quem te incentivou a fazer essa cirurgia? Como foi que passou essa ideia pela sua cabeça? Porque assim, desde pequeno, gordinho, eu tentei de tudo. Todos esses tipos de dieta, tudo que aparecia, dieta tal, acupuntura, né? Tudo tentei fazer. Aí um vizinho meu, eu já tinha ouvido falar de cirurgia, que existia uma cirurgia e tal, mas pensei que era uma coisa assim do outro mundo, né? Aí o meu vizinho fez essa cirurgia. E eu falei, poxa, eu gostaria de fazer. Fui tirando mais informações com ele, né, e tal. Aí ele levou na clínica e o negócio foi assim, eu fui na clínica para conhecer. E eu já saí de lá com a consulta, com o retorno marcado, o pedido de todos os exames e no prazo de 1 mês eu fiz a cirurgia. Eu, particularmente, acredito que a pessoa tem que emagrecer um pouco a cabeça também, né? Fazer aquele prato menor, porque você está com fome. E, de repente, aquele prato que você está acostumado a fazer não cabe mais no seu estômago. Como é que você se adaptou com essa nova fase? Assim, de cara você já fica 3 dias sem comer e sem beber nada. Você fica no hospital esses 3 dias, né? Então você fica só no soro. E aí você vai tomar um copinho de café, de água, para ver se está tudo ok depois desses 3 dias. Queira ou não, a mentalidade ainda daquela época, isso ainda continua, né? Que a gente, assim, come sem fome, come com os olhos, né? Aquela vontade, vou comer isso aqui e tal. Mas a porção é reduzida. Quantos quilos você emagreceu, Claudinei? Eu emagreci 60 quilos. 60 quilos? 60 quilos. Muda a autoestima, né? Da gente muda, a gente, sei lá, fica mais contente, mais autoconfiante, né? Eu percebo que até as amizades também, você acaba fazendo novas amizades e tal, e muda bastante, muda bastante. O jeito de você andar, o jeito de você sentar, porque você começa a praticar, que nem eu gosto muito de esporte, sempre pratiquei, mesmo bem pesado, eu praticava esporte, né? E então nessa prática você começa a fazer novos esportes, então mais amigos e você consegue interagir melhor, né? Então nossa, eu recomendo para todo mundo fazer essa cirurgia. Olha só o resultado. Essa bermuda, pega aqui, Tatão, é número 68, número 68. Olha a diferença aqui no corpo do Claudinei. Aqui. Praticamente o Claudinei cabe de um lado só. E agora que número você usa? 54. Diminuiu bastante. Ah, bastante, bastante. Nós vemos assim como há um reflexo em toda a pessoa. Ela não só se sente bem, autoestima, ela se sente mais sociável, mais em contato com as pessoas. Então, vemos como é benéfico quando a operação ela é indicada. Então, ela se torna benéfica, sem dúvida nenhuma. Mas não só por razão estética, foi por uma outra razão, evidentemente. Ele, 60 quilos que ele tinha a mais, e aí com outros problemas que surgem pelo sobrepeso, né, doutor?
Perfeito. Então aí o médico, sem dúvida, recomendou tal operação e o acompanhou, né? Exato. Então tudo isso é necessário. Esse paciente é um exemplo clássico do paciente que nós encontramos no dia a dia da nossa prática médica dentro dessa especialidade. Nós temos aí mais de 10 anos de trabalho na cirurgia de obesidade, a gente tem mais de 5.000 pacientes operados. Para o senhor ter uma ideia, padre, a média de tempo de tratamento, tentativas várias de tratamento clínico desses pacientes, até decidirem sim procurar o cirurgião, é em torno de 15 a 17 anos. Então ninguém chega a uns 120 quilos ontem e procura o cirurgião para operar hoje. Quer dizer, a cirurgia realmente é a alternativa final, não é? Depois de tentativas. Exato, e muitas outras, né? Exato. Agora, o que é interessante é que o impacto que o resultado causa, que o resultado dessa cirurgia causa no paciente, não só em termos de quantidade de vida, mas de qualidade de vida, é extremamente gratificante, obviamente, para o paciente, familiar, como também para a equipe médica. Quer dizer, raras doenças do aparelho digestivo, digamos assim, que a gente trate com abordagem cirúrgica, tem um índice de sucesso tão grande quanto a cirurgia bariátrica. Mas nós queremos oferecer ao Dr. José Afonso o relógio que quem oferece é a Ultrafarma, portanto é o Sidney. Espero obrigado, Sidney. Que ele esteja um dia aqui presente para oferecer à pessoa que está conosco. Portanto, para que você sempre se lembre do programa e também da Ultrafarma, né? Mas o senhor faz as honras da casa muito bem, padre. Muito obrigado. Viu? Que Deus o abençoe. E nós queremos lembrar no próximo domingo o programa Deus Médico dos Médicos e o tema será Síndrome do Ninho Vazio. Ninho vazio, eu não sou pássaro, não somos aves. Por que ninho vazio? Mas nós figurativamente utilizamos esta imagem para falar do ninho, que é o lar, que é a família. Então, o ninho vazio, que estaria significando? Próximo programa, não se esqueça. E nós queremos agora agradecer ao Dr. José Afonso Salete. Muito obrigado pela sua presença iluminadora que foi sobre essa questão da cirurgia bariátrica, né? Redução do estômago. Muito obrigado. Obrigado, senhor padre. Foi um prazer estar aqui no seu programa e conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. E nós convidamos você agora para irmos juntos à gruta Nossa Senhora Mãe dos Aflitos e aí fazermos a nossa oração. Pedirmos as bênçãos e graças de Deus para você e para a sua família.